mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho mais a nossa rotina por aqui, do que a gente vai estar fazendo. Acordei bem cedo hoje, gente, já fiz as minhas coisas, né, que eu gosto de fazer antes de cuidar da casa, que é devocional, me arrumar pro dia. E quanto tempo, gente, que eu não faço isso, né? Eu sempre brinco com vocês sobre a folga da dona de casa, né, que é o final de semana, dia da gente descansar, né, curtir a casa que a gente limpou a semana inteira, mas por conta da indisposição dos primeiros trimestres, né, da gestação, eu não estava me sentindo tão bem, então estava fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, já não estava mais fazendo o meu cronograma de limpeza por conta, né, do próprio cansaço, da indisposição. E agora que eu tô um pouquinho melhor, eu tô voltando, né, a acordar às 4 da manhã, fazer as minhas coisinhas, né, para poder chegar no final de semana, a gente fala assim, ufa, fui produtiva essa semana, fiz minhas coisas essa semana, sabe? É claro que eu me senti indisposta, tudo, eu vou descansar, né? Vou me respeitar, assim como eu respeitei aquele momento que eu tava passando, que eu compartilhei com vocês aqui, né, e tudo mais. Mas eu gosto de cuidar da casa, cuidar das coisas, eu me sinto útil dessa forma, sabe? Fazendo minhas coisinhas, chegando no final do dia, tá cansada por um bom motivo, sabe? Porque ficar sentada no sofá também, ficar parada também cansa, isso me agonia. Então eu gosto de fazer minhas coisas, então essa semana tô conseguindo fazer minhas coisas e tudo mais, né? Inclusive, acordei às 4, fiz, né, meu devocional, me arrumei pro dia, preparei tudo, fiz mesinha posta, já limpei mesinha lateral da cama, dobrei roupa, lustei porta. Tô, gente, fazendo minhas coisinhas, né? E hoje, como eu falei no outro vídeo, é dia de organizar a cômoda do Gustavo, deixar tudo arrumadinho, ele já tá ganhando algumas coisinhas. E eu quero deixar tudo dobradinho dentro da gaveta, sabe? Tudo arrumadinho, não quero deixar as coisinhas dentro na sacola. Então, como Deus abençoou com a cômoda, né, gente? Eu já vou colocar tudo ali. Deus preparou também o bebê conforto, preparou, né, o lugarzinho para poder ser trocado. Ontem nós pegamos o carrinho, e esse carrinho, gente, veio dos Estados Unidos, gente. Então a patroa da irmã do Lu comprou lá, fez um enxoval dela lá, e ela falou pra gente ontem que ela trouxe de lá e realmente é de, assim, muito boa qualidade. Eu só tirei o forrinho para poder lavar, né, porque como já estava usado, sujou um pouquinho, mas nada demais. Que eu vou passar um detergente ali, como tá muito sol, já coloco também no sol. Inclusive hoje também já coloquei o nosso colchão de casal lá no sol. Não vai estar aqui na cama hoje, porque tá lá no sol. Ontem eu coloquei dos meninos, então tô aproveitando o sol, né? Aí eu vou lavar também, vou cuidar das coisas aqui e vou compartilhando com vocês como vai ser o nosso dia. Antes, gente, lembra do vlog passado? Eu falei pra vocês que eu iria falar um pouquinho do nosso testemunho. Então, logo aqui no começo eu já quero falar com vocês sobre isso, né? De como foi o nosso testemunho. Eu já contei pra vocês aqui como foi pra gente conseguir a nossa casa própria e tudo mais. Então tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Questão de fé mesmo, né? Então eu vou sentar aqui pra poder bater esse papo com vocês. Falando acerca, né, gente, das coisinhas que o Gustavo tem ganhado, né? Eu falei pro Lu que eu não queria, né? Guarda-roupa, tanto por uma questão de espaço, né? E que eu preferia mesmo uma cômoda, né? E aí ele já estava pesquisando bebê conforto, que não é barato, a gente teria que comprar carrinho. Então as coisas mais caras ele ganhou. Então a gente vai, óbvio, comprar outras coisas, né? Que ele precisa. Mas o mais grosso ele já conseguiu. E aí, falando do bebê conforto, né? Que foi o que eu falei com vocês no vlog passado, que eu saí do hospital com o Luca, depois de tudo que já tinha acontecido com ele, eu já tava com o meu psicológico muito abalado, muita tristeza, que tanto que depois que ele nasceu, eu fiquei chorando toda vez que eu via, assim, os exames e tudo mais, gente. Então, assim, tem vídeo no canal sobre isso também, o relato de parto do Luca e tudo mais. E eu lembro que eu tava de cesárea, né? Tive que fazer uma cesariana de emergência na questão do Luca. Do Samuel foi questão de escolha mesmo, né? E aí eu tava de cesárea, então quem fez cesárea ou qualquer outra cirurgia sabe como que é, né, gente? Como que dói, assim, incomoda. Na hora que você não sente nada, mas depois você sente, né? E aí eu vim com ele no colo, dentro do carro. E cada balancinho que dava, eu tava bem dirigindo, bem devagarinho, mas doía. Sabe, depois de um tempo que a gente foi conseguir comprar o bebê conforto pro Luca, né? Como eu falei, não é uma coisa barata. E o carro também foi um milagre, gente, porque nessa época o Lu vendia bala no trem. Sim, gente. Eu sei que muitas pessoas olham assim e falam, ah, mas, né, por que não tenta outra coisa? Foi uma época, gente, que ele tinha sido mandado embora, né? Então, assim, ele já tava, se eu não me engano, há 2 anos vendendo bala no trem. Graças a Deus nunca nos faltou nada.
né? Mas eu agradeço a Deus pelo esforço do Lu, sabe? Porque, gente, ele poderia ter feito qualquer outra coisa, mas ele foi vender bala, fone, essas coisas. Então, gente, quando você vê alguém assim vendendo alguma coisa assim, ah, Lid, mas não pode. Assim, eu entendo esse lado, sabe? Mas respeitar, sabe? Não olhar assim como se fosse a pessoa que não quer fazer nada, sabe, gente? Que muitas pessoas pensam pro outro lado. E ele, um pai de família, foi lá, né? Não deixou faltar nada. E eu estava grávida do Luca nessa época. Então já tinha o Samuel, que tinha 5 anos, e eu estava grávida do Luca. Como eu falei, a gente descobriu a gravidez do Luca com 6 meses. Já contei pra vocês sobre isso. E ele estava desempregado. Então que ia, como que as coisas iam acontecer? O Luca não tinha uma chupeta, não tinha nada. E ele partiu pra vender bala no trem, como eu falei, nunca nos faltou nada. Acordar 3 horas da manhã pra poder ir. Tinha vez que ele ficava até as tantas lá, gente, vendendo a, as coisas. Mesmo assim, ele chegava, dava um dinheirinho pra mim comprar as minhas coisinhas, sabe? Então, assim, foi uma época assim que a gente teve que vender o videogame que ele tinha, que ele queria, muito que já tinha antes de ser mandado embora, que era um Xbox. Ele vendeu pra comprar roupinha pro Luca, sabe? E onde a gente foi, óbvio, a roupinha era mais cara, então o dinheiro foi praticamente todo. Então a gente foi negociar, né, na época o valor e tudo mais. Então eu me lembro dessa época, gente, e eu agradeço a Deus. Claro que nenhum casamento, nenhum namoro, noivado é de margarina, tem os altos e baixos, tem as estações, né, de todo relacionamento, né? Mas eu agradeço a Deus, sabe, por ter alguém que não deixa faltar nada em casa, que sempre se esforçou. Quando ele estava desempregado, ele foi na casa da mãe dele, né? A gente não tinha nem café, né? O dinheiro para comprar o pão, ele foi na casa da mãe dele e trouxe dentro de uma sacolinha de perfume, como se fosse hoje, uma bolacha de água e sal para mim tomar café. Eu tô contando isso para você, gente, que pode servir de testemunho, até para você honrar seu esposo, até para você valorizar o que você tem hoje, as coisas que você tem, ser grata a Deus pelas mínimas coisas, sabe? E aí eu falando do carro também, eu lembro que a irmã, vou falar o nome dela aqui, a irmã Paula e o Tiago da igreja, eles iam vender o carro deles. Eles sabiam que o Lu estava vendendo bala no trem. E a confiança no Lu foi tanta, gente, que eles quiseram vender o carro pra gente, uma EcoSport. Então, olha, se fosse outra pessoa, se fosse eu olharia e falaria, será que essa pessoa vai ter condição de pagar? Será que eu posso confiar? Mas eles foram tocados por Deus. Viu que eu tava grávida, que eu tava vendendo bala no trem, mesmo assim, sabendo que quem tem negócio próprio, ou quem vende alguma coisa assim, sabe que às vezes tem, às vezes não tem. Então eles confiaram de fazer uma parcela bem suave, sabe, pro Lu pagar. O Lu, graças a Deus, a gente pagou tudo. Nossa, gente, eles são uma bênção. Eu falo que a irmã Paula e o Thiago, ela que cuida das crianças da igreja, que eu mostrei pra vocês lá que ela fez, né, a noite lá, com as crianças dormindo na igreja. É uma benção. Por isso que Deus abençoa, gente. Deus abençoa. E eu peço sempre a Deus que Deus continue abençoando a vida deles, sabe? Porque foi, assim, ato de confiança, aquilo que nos ajudou bastante. Pra consulta, para hospital, pra correr pra lá. Carro, gente, não é luxo. É necessidade, sabe? É uma necessidade. Então, Deus proveu no meio do desemprego, no meio de ter que andar de transporte público para aquela uma correria, Deus proveu. E Deus abençoou. Então eu quero falar para você que está vivendo uma dificuldade, um dia difícil, que o sol vai voltar a brilhar na sua vida, que você vai passar por essa situação que você está passando e você vai olhar para trás e falar, Senhor, muito obrigada, porque isso me amadureceu, isso me fez perder o meu orgulho, isso me fez perder a vontade de ficar reclamando de tudo. Óbvio que a gente é ser humano, a gente reclama, mas quando você começa a conquistar algumas coisas que para outras pessoas pode parecer pouco, uma cômoda, né? Fala, nossa, tem gente que tem um quarto, né? Um bebê todo bonito e graças a Deus por isso. Mas quando você ganha uma cômoda, que você ganha um carrinho, você fica tão feliz e fala, Senhor, obrigada. Porque o Senhor tá cuidando, que eu tava conversando com o Lu antes. 3 dias antes, depois a irmã dele foi mandar mensagem, falando que a patroa dele ia dar uma cômoda, um carrinho, um trocador, um bebê conforto. Tudo aquilo que a gente ia precisar. Tudo aquilo. A gente precisa de banheiro, essas coisas, mas essas coisinhas a gente vai conquistando, né? Assim,
Você vê que Deus cuida da gente e Deus vai cuidar de você, da sua situação. Não é clichê dizer que essa fase difícil vai passar, que tudo passa, né? Que o que você está passando hoje vai servir de aprendizado para você e você vai dar a volta por cima nessa situação que você está passando, assim como a gente deu a volta por cima nas situações difíceis que a gente passou. Bom, gente, então agora, né, contei para vocês um pouquinho. Agora eu vou aqui cuidar das coisinhas do Gustavo e vou compartilhar com vocês. Gente, aqui tá o carrinho, como eu falei, eu tirei, né, o forro para poder lavar. Daí eu vou limpar ele depois. E aqui tá a cômoda para quem não viu, né, no outro vídeo, né? A gaveta, gente, ela é bem funda, bem funda. Então cabe bastante coisa. Aqui tá o trocador, que eu vou tirar também, para botar lá no sol, para o colchãozinho pegar o solzinho, né? Aqui tá as roupinhas que ele ganhou, minha sogra já deu uma cobertinha para ele, umas roupinhas também a minha cunhada deu. E aí eu coloquei aqui, tá tudo dobradinho. Aqui, ó, foi que eles mandaram, gente, o cuidado é tanto da patroa, da irmã do Lu, que a passadeira, né, passou, colocou na sacola tudo dobradinho. Gente, é um cuidado, assim, muito, muito bom, sabe? Isso serve ainda mais para que eu possa cuidar mais das outras pessoas, para que eu possa aprender a servir mais, sabe? A me dispor a servir mais. Você vai dar uma roupinha, não dá jogada na sacola, dobra bonitinho, deixa cheirosinho, sabe? É assim, é Deus, quando alguém cuida de você, é Deus te ensinando que você talvez precise cuidar mais, ou que você pode fazer mais, né? Então, se Deus quiser, tudo que for, que ele for ganhando, for tendo, for perdendo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou lavar, vou deixar cheirosinho e vou doar na sacola arrumadinha, assim como eu recebi também. Então agora eu vou cuidar aqui, né, arrumar tudo direitinho. You're the antidote. Losing sleep, I am in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. Gente, abri aqui a sacola pra pegar as roupinhas pra poder guardar, ó. E aí, tinha bagunçado tudo, né? Porque vocês lembram que a irmã me deu, mostrei pra vocês, tava tudo dobradinha. Mas como eu fui ver, aí desdobrou tudo, né? Aí eu fiquei com dó, a gente deixar tudo bagunçadinho, as coisinhas dele na sacola jogada. Eu fui lá e dobrei tudo de novo. Tá tudo dobradinho aqui de novo e agora eu vou colocar aqui dentro da gaveta. You're the antidote. Losing sleep, I am in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. Your body wrapped around me, good and strange. You got me looked upon it, you and me. Got me losing sleep, I am in too deep, like an overdose. You're the antidote. Losing sleep, I am in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived.
mostrar pra vocês como tá ficando, tá? É óbvio que a gaveta não tá cheia nem nada, porque são as primeiras coisinhas que ele ganhou, né? Então, como eu falei, pra deixar mais organizadinho, eu coloquei na gaveta. Então, aqui eu coloquei as calças, né? E aqui os 3 shorts que ele tem. Aqui, gente, eu deixei as blusinhas dele de calor e assim, uma de manguinha, tá? Então, deixei aqui. Aqui na primeira gaveta, eu deixei os bodyzinhos, que é o que eu acho que tem mais, né? Então, deixei aqui, ó, nessa parte. E aqui, eu coloquei esses paninhos aqui, que é pra colocar em cima do trocador. Essa mantinha que minha sogra deu. Ali eu deixei as fraldas, umas meias também que minha sogra deu. E fralda também, então ficou assim. Aqui eu notei que tem um espaço para colocar o negócio de cabide aqui. Depois eu vou ver isso com o Lu também, tá? Então eu vou ver com ele para depois colocar, mas por enquanto ficou assim. Tired of waiting for you to change into someone who can love me, but you play me like there's no tomorrow. You should know that I'm fed up with your lies, so don't come closer. You know you hurt me bad and I have scars. Já deixei tudo organizadinho lá no quarto, né? As coisinhas do Gustavo. Agora eu vim aqui pra cozinha, lavei a loucinha do café da manhã. Agora eu vou lavar, né, o estofado do carrinho dele, limpar o carrinho dele. Eu tô pensando em fazer um pão hoje, tipo, aproveitar esse sol. Tomara que eu consiga fazer esse pão, né? Vou tentar fazer logo depois que eu lavar o estofado, porque sempre tem uma coisa ou outra pra poder fazer, né? A gente vai fazendo uma coisa aqui, aí eu vou lembro de outra coisa, eu vou fazendo, aí acaba que chega de tarde, né? Aí não dá pra poder fazer. Então, eu vou limpar, né, o estofado, deixar limpinho, e aí eu vou ver se eu faço esse pão. Também, gente, eu pedi pelo trazer pra mim, daquela lojinha que eu sempre vou comprar coisinhas pra casa, né? Trazer um organizador. Eu tô gostando bastante, gente, de organizador aqui, daquelas caixas organizadoras, sabe? Eu coloquei todas as ferramentas do Lu dentro desse organizador. Eu vou mostrar pra vocês no quarto como que tá. Aí eu pedi pra ele trazer outra pra poder colocar essas coisas de cama, sabe? Que a gente não usa tanto. Então, assim, estoque de toalha, algumas coisas, algumas coisinhas assim, sabe? Deixar assim, guardadinho, tá arrumadinho, agora tá dobradinho dentro de um sacão bem grandão, sabe aquele saco que vem quando a gente compra edredom? Então, tá ali tudo ajeitadinho, mas eu queria deixar mais organizado, sabe? Abrir, fechar tudo direitinho, ficar aquele monte de coisa, né? Então, eu pedi pra ele trazer, ele foi pro futebol, e aí, quando ele trouxer, eu mostro pra vocês. Gente, então fica tudo aqui, as coisinhas de ferramenta dele, ó, organizadinha. Aí eu já limpei, né, quando fui colocar aqui. Aí de vez em quando ele mexe, né? Aí pode colocar alguma coisinha suja, eu venho aqui e arrumo, então fica muito mais prático assim, tá vendo, ó? Aí eu pedi pra ele trazer pra mim, né? E deixar tudo mais organizadinho. Gente, já fiz algumas coisas por aqui. E eu acabei de colocar, gente, o feijão pra poder cozinhar, né? Ele tava de molho e eu queria dar algumas dicas pra vocês a respeito disso, né? O recomendado é deixar o feijão de molho dentro da geladeira e fazer a troca da água umas 3 vezes, se tiver aquela espuminha ainda, sabe? Porque aquela espuminha é o que vai causar os gases, né? Que a gente sente. Então, se você tem problema com gases, um dos causadores também é o feijão, sabe? E eu também gosto muito, gente, de, antes de colocar o feijão de molho, lavar o grão. Então, pra tirar qualquer sujeirinha que seja ali, né? Eu gosto muito de lavar assim como a gente lava o arroz. Aí depois eu coloco de molho. Às vezes, quando eu tô com muita pressa, eu coloco de molho na água quente. Já coloco pra poder ferver alguns minutos depois, né? Pra poder ali cozinhar. Mas quando tem mais tempo, deixar de molho, né? Com ele já lavadinho. E dentro da geladeira, tá? Então, essas dicas que eu queria compartilhar com vocês. Cozinhei feijão. E aqui, ó, o pão ficou pronto. Eu levei um pra minha irmã, né? Aí o Samuel, gente, comeu o pão todo. Tá aqui comendo, ó. Comeu o pão. Aí eu não vou deixar ele pegar mais não, porque à noite a gente vai comer esfirra, então é muita massa, né? E aí eu vou deixar aqui, né? Aí ficou esse aqui, eu comi um pedacinho, não comi muito porque eu quero deixar um pouquinho mais tarde, fazer um café da tarde pra mim, né? Aí eu vou deixar aqui por enquanto. Aí depois eu coloco numa cestinha bonitinho, certinho, né? Mas ficou assim, muito bom. E tem vídeo desse pão
tá? Aqui no canal. Já tem 2 receitas de pães aqui, tá, gente? Essa aqui, tá? Tá aqui no canal. E tem uma outra também que é de liquidificador que você pode fazer na forma de bolo, ou coloca na forma de pão mesmo, tá bom? Você pode fazer numa forma grande, a forma que você tiver na sua casa. Então, tem 2 receitas de pão caseiro. Gente, mais fácil que isso aqui, impossível, tá? Então, tá na playlist de receitas aqui do canal. Aqui no quarto, ó, eu já organizei na caixa organizadora essas coisas assim de escola, sabe? Que ainda não tá em uso. Algumas pastas com documento, a maioria aqui é carta que os meninos me dão e eu guardo tudo. Até um bilhetinho que eles me dão eu guardo. Aí então tá organizadinho aqui. Eu ia colocar algumas roupas de cama, mas eu acho que ia ficar melhor eu colocar essas coisas aqui, porque estavam todas assim, em saquinhos, assim como eu falei pra vocês. E essas coisas de escola estavam na caixa que veio da escola. Umas outras coisas que estavam soltas também estavam numa caixa de sapato. Então não tava gostando muito, né? Então eu coloquei as coisas que estavam soltas aqui, lápis, sabe? Para os meninos que eu vou sempre repondo, né? Então ficou bom essa caixa aqui, gente. Ela tem 25 litros. É a mesma que eu mostrei pra vocês, né? Que tá com as ferramentas Lu. Então ficou super bom aqui, mais organizado. Da noite por aqui. E como eu tinha falado pra vocês, ó, nós íamos comer esfirra, né? Então, o Lu acabou de trazer aqui as esfirras. Eu coloquei aqui na mesinha que fica na sala. E aí, trouxe as coisas e a gente vai comer já já. Remember when you told me you believe in something and you said you're done pretending that fate is patient. Go run away, get it out of your... Outro dia por aqui, gente. Já fiz muita coisa aqui em casa. E esse barulho que estão ouvindo é o Lu que tá começando agora a descascar, né, aquela outra parede que faltava, sabe, pra poder colocar o porcelanato. Então ele tá começando agora. Ontem, gente, eu limpei a cômoda, limpei um monte de coisa, né, que eu mostrei pra vocês e falei também. E hoje já tive que cobrir tudo, porque senão vai encher de pó. Então coloquei coberta ali em cima de tudo pra poder evitar um pouco de pó. Claro que vai pegar, né, mas aí não vai ser tanto, né. Aí eu deixei tudo lá forradinho, ele vai ir fazendo de pouquinho em pouquinho, né? Aí eu vou compartilhando com vocês, mas eu já vou finalizando o vídeo por aqui. Esperando muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esquece do joinha para poder avaliar o vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito. Mas se você já foi inscrito, meu muito obrigada pela sua presença e companhia aqui, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos também. Então um beijo, tchau, tchau e eu te espero no próximo vídeo.